Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria Santíssima, nossa mãe, sempre presente, possa estar divulgando a todos nós, nos dando aí um aproveitamento máximo desse esforço, né? De largar as novelas, os afazeres, os filhos às vezes precisando de nós em casa para dar um pouco de alimento ao espírito. O que eu gostaria de pôr, então, mais uma vez, né, eu não posso deixar de... A primeira coisa que eu peço a vocês é paciência com um quadro tão disforme como ele. Uma personalidade assimétrica como a minha só pode desenho, decididamente traçar linhas retas, para mim é um esforço bastante hercúleo. Mas, enfim, está aqui. E espero que dê para tirar alguma ideia interessante disso. E começo agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, nesse ano que eu tive alguns probleminhas, não pude estar aqui numa outra oportunidade, mas muito grato a Deus, a Eurípides, a Fabiano, por poderes continuar aqui trabalhando. Significa muito para mim estar aqui hoje e espero que a gente possa ter uma excelente noite de estudo. Bom, nós vivemos um tempo onde as falsidades se multiplicam. E o Cristo já disse, né, na sua passagem por nós, que se conhece as árvores pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam os cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isto está em Lucas, capítulo 6, 43 a 45. E é a síntese do que nós queremos tratar na noite de hoje, sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Mais especificamente, os itens 6, não acrediteis em todos os espíritos, e o item 10, os falsos profetas da erraticidade. Então, tem um esqueminha aqui, e ele é bastante elucidativo. Infelizmente a gente não tem como projetar. Aí está aqui: conhece a árvore pelos frutos. A árvore má produz maus frutos, não pode produzir bons frutos, e a árvore boa produz bons frutos. Aí está lá: os falsos profetas revelados por Jesus foram quem? Os encarnados que exploram os fenômenos em proveito próprio. A atuação desses falsos profetas encarnados se dá pelos fenômenos. E os falsos profetas revelados pelo Espiritismo, na ciência, filosofia, religião, na sua parte científica, prática. Quando Kardec organizou a codificação, ele pôde observar por um sem número de médios uma série de fenômenos espíritos. Ao início, muitos fenômenos físicos. E aí, os falsos profetas revelados pelo Espiritismo são os desencarnados, espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios. E a sua atuação se dá pela mediunidade. Os falsos profetas encarnados não é muito difícil, infelizmente, nós observarmos. Particularmente, e não é muito usual na tribuna espírita, não é recomendado, nem é do nosso feitio fazer crítica a outros segmentos religiosos. Só que tem uma coisa que particularmente me chama a atenção, e o tema é os falsos profetas. Então teremos que analisar algo que nos chega de uma forma falsa, distorcida, errônea, que possamos ter critérios para essa análise. Então, que a criatura se vive um momento de transição planetária é fato.
que a criatura humana tem uma série de motivos para dor, desespero, falta de estímulo, depressões, transtornos obsessivos compulsivos, distúrbio bipolar de personalidade. Então temos motivos para todas essas coisas. Mas chama a atenção em especial que algumas pessoas não se convençam sequer com as condenações judiciais que ocorrem contra determinadas igrejas. Ora, só acredito em alguém, só acredito num segmento religioso, e esse segmento religioso e não é por um juiz de primeira instância, não é pelo juiz ali do Fórum Regional do Meia, não é pelo juiz de Brasília, aquele juiz que está mais próximo da população, são pelos tribunais superiores, em especial o Superior Tribunal de Justiça. Um sem número de condenações de determinadas igrejas por terem dilapidado o patrimônio alheio, por terem aceitado doações da totalidade do patrimônio daquelas pessoas. E o Código Civil brasileiro, ele veda isso. É a chamada doação inoficiosa. Então a pessoa não pode promover doações que impeçam a sua sobrevivência. Ela tem que doar restringindo o mínimo existencial, o mínimo que vai resguardar ali a sua sobrevivência. Então quando a gente pega e verifica tribunais superiores promovendo condenações, nos deixa de certa forma surpresos, como a falta do bom senso, que nós vamos falar muito ali, de fazer com as teorias dos falsos profetas da erraticidade, passá-las pelo crivo do bom senso, assim como toda e qualquer teoria, assim como toda e qualquer orientação religiosa, assim como toda e qualquer prescrição que venha falar do nosso equilíbrio emocional e espiritual. Então é surpreendente isso. Esse final de semana eu tive acesso a um filme chamado A Onda. Quem já viu? Coloca a gente para pensar, né? Porque é a história de um professor que ele foi destacado para dar aula sobre o tema autocracia. Aí ele vai lá e faz experimentos práticos com aqueles alunos das receitas autocráticas, fascistas. Em uma semana ele consegue mobilizar aquela turma de uma tal forma que os jovens mudam totalmente o comportamento, fundam uma espécie de um grupo, de uma ordem que já tem símbolo, né, que é a Onda, que a gente lembra de doutrinas fascistas, regimes fascistas que usavam símbolos, que usavam gestos, saudações, etc. Então esse filme mostra como, ao arrepio do bom senso, num comportamento de grupo, muitas vezes nós somos conduzidos por ideias que vão influenciar comportamentos sem passá-los pelo crivo da razão. Então, eu estou fazendo uma introdução, mas eu queria focar que a gente conversasse melhor sobre os falsos profetas da erraticidade, aqueles espíritos que se propõem a vir até nós através do intercâmbio mediúnico para trazer mensagens de cunho duvidoso. Edson, mas eu não participo de mesa mediúnica, mas eu duvido que, tendo você interesse por esses assuntos, você não tenha visto manifestações de espíritos, não tenha sido interpelado para receber alguma mensagem por pessoas mediunizadas. Duvido muito que a maioria dos que estão sentados aqui não tenha tido contato com esse tipo de coisa, seja em reuniões de outros segmentos espiritualistas, seja em reuniões de preces familiares, seja na famigerada brincadeira do copo, né, a qual eu, como bom jovem desorientado, participei, né? E minha brincadeira do copo foi heavy metal, porque era para pegar questão de prova. E veio, hein? Acreditem se quiser. Tinha uma apostila com 70 exercícios, e dali iam sair questões de prova, a gente sabia disso.
uma famigerada matéria também denominada geometria descritiva. Não sei quem teve a malfadada experiência de estudar isto. É terrível. Então, eu, como de geometria descritiva, eu só lembro do seguinte: ver a galinha na linha de terra, que era lá as letras que ficavam na linha de terra, que é a planificação do diedro lá do espaço. A geometria descritiva se propõe a planificar o espaço, né? As 4 dimensões, 3, 5, sei lá, né? aquele prisma lá, aqueles diedros. E aí eu só sei se eu gosto de ver a galinha na linha de terra porque o cara desenhou um olho olhando a galinha. Aí nunca mais eu esqueci, ver a galinha, né, na linha de terra. Então por isso é a única coisa que eu sei de geometria descritiva, mas consegui passar nesta famigerada matéria. E não, depois a brincadeira do copo ficou meio brava e eu saí fora dela. E tive que passar pelos meus próprios esforços. Mas 2 questões vieram lá para vocês observarem como é que esse negócio é sério, né? Como é que, se reunindo pessoas com alguma capacidade mediúnica, né? Com alguma sensibilidade mediúnica, no caso ali quis a misericórdia de Deus fosse só isso, mas imagino que poderia ser. Ontem eu estava estudando aí, achei um quadrinho, aí era uma brincadeira do copo de 3 jovens, aí o copo começou a andar lá e aí o espírito começou a escrever: para de conversa e enche logo esse copo aí, né? Queria beber. Aí começou a induzir o jovem, isso tudo em quadrinho, né? Começou a induzir o jovem, ó, tô ficando com uma vontade de beber, danado. Quem geral, quem? Então ele já estava passando ali através do copo a fala do espírito, estava também sendo influenciado pelas sensações físicas. E geralmente quem mexe com brincadeira do copo não tem noção do que está fazendo. Então a possibilidade de ocorrer inúmeras besteiras não está no gibi. Então é em relação a isso que nós queremos conversar. E prática mediúnica, meus amigos, exige preparo, exige estudo, exige sensibilidade apurada. Eu achei um texto interessante sobre a participação de Chico Xavier no Pinga Fogo, né? Já bastante conhecida de quase todos. Quem não conhecia a história da participação do Chico Xavier no Pinga Fogo pôde conhecer no filme sobre Chico Xavier, que passou recentemente, muito bem feito, por sinal, né? Quebrou aquela... Porque eu só 50 vezes já ri. Aí todo filme espírita que tem, né? Tem o Marcos que é mal feito e tal, mas o Chico Xavier lá da Globo não teve como dizer que foi mal feito, foi muito bem feito, diga-se passagem. Então aquela participação do Chico Xavier no Pinga Fogo foi alguma coisa. Quem não teve oportunidade, quem só viu pelo filme, eu aconselho, está sendo comercializado, se entrar na Candeia, livraria espírita virtual, vai achar. Está sendo comercializado DVDs da participação do Chico Xavier no Pinga Fogo. Acho que todo aquele que se interessa por espiritismo, todo aquele que gosta do assunto, todo aquele que simpatiza com a mensagem da doutrina espírita, tem que assistir isso. Só falando e só vendo o filme não dá para ter a noção do que foi essa participação, que era para ser um programa circunscrito a 2 horas. Aí no primeiro, o Chico, que era para ficar 2, ficou 5 horas no ar, e aí teve um segundo, ficou mais 5 horas, e a coisa foi por aí, né? E aí ele vem comentando aqui, um confrade nosso, o Valentim Lorenzetti, ele vem comentando aquela participação. Aí fala assim, que o que Chico tinha dito e explicado naquela participação já tinha sido dito por indivíduos eruditos e portadores de um poder de comunicação verbal muito mais avançado. Nenhum indivíduo, nenhum expositor espírita, contudo, conseguiu transmitir ao ouvinte a sensação que Chico transmitiu. Trata-se mais uma vez de coerência doutrinária. A humildade, característica dos homens, dos grandes homens, é a autoridade diante da qual todos se curvam. E aí ele vem falando sobre o mediunato de Chico Xavier e vem comentando uma coisa que é muito nossa, que após aquela participação, muita gente e aí a gente faz o paralelo com a brincadeira do copo, com o falar com os espíritos,
como se posicionar para o intercâmbio espiritual. Porque após a participação de Chico Xavier do Pinga Fogo, alguns pensaram o seguinte: bom, se esse cara aí, que é um matuto, semi-analfabeto, lá do interior de Minas, se ele consegue transmitir isso tudo, então eu também posso falar em nome do Espiritismo na televisão. Porque eu sou culto, erudito, estudei, né, em universidades renomadas, então também posso. Se o Chico pode, eu também posso. Aí ele, com esse pensamento de, se o Chico pode falar pela doutrina na televisão, também posso, ele comenta assim: pode sim. Qualquer médium pode fazer aquilo que Chico fez, transmitir aquilo que ele transmitiu. Pode sim, desde que tenha um gabarito moral equivalente a 45 anos de prática constante dos preceitos evangélicos. Se não tiver esse gabarito, fique em casa. Fique trabalhando anonimamente no centro espírita, onde sua mediunidade deve sempre ser colocada a serviço do bem. Enfim, trabalhe, humilhe-se, obedeça. Esforce para conquistar tamanho gabarito moral. Então, é isso. Eu posso fazer o evangelho no lar e receber a fala de espíritos familiares? Eu até posso. Mas se eu for estudar doutrina espírita, eu vou verificar que culto do evangelho no lar não é reunião mediúnica. Culto do evangelho no lar é culto do evangelho no lar. Reunião mediúnica é reunião mediúnica e deve ser feita na casa espírita, onde os nossos benfeitores têm todo um equipamento, tem todo um preparo, tem as equipes organizadas, as aparelhagens necessárias, né, que nós não enxergamos com os olhos físicos, mas estão aí, né, no nosso nível ainda. Os benfeitores precisam trabalhar com aparelhos, né, de transmissão, de amplificação, transmissão de ondas, transmissão de fluidos. Então tudo isso está aí a nosso serviço. Então eu posso, mas olha, na minha reunião mediúnica lá de casa é uma coisa super família e nós cremos em Deus, nós fazemos tudo certinho, bonitinho, e eu acho que não tem problema nenhum. Ora, é o que está sendo dito aqui. Poder, você pode tudo, porque os espíritos se manifestam desde que o mundo é mundo, né? Estudando lá no Livro dos Espíritos, na introdução, diz isso. Ora, a doutrina espírita veio organizar esses conhecimentos, mas eles são tão antigos quanto a humanidade. Comunicação de espíritos sempre se deu. Os 10 mandamentos escritos na pedra lá por Moisés no alto do monte, o que é aquilo? Fenômeno mediúnico, psicografia direta. Como a gente observa na Bíblia, nos Evangelhos, uma série de descrições de psicofonia direta, de psicografia direta, de fenômenos mediúnicos, enfim. Então, só que para lidar com isso, nós temos que ter cuidado. E este, arrisco-me a dizer, é o grande diferencial da doutrina espírita. Ela nos dá um roteiro seguro para o intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. Se nós formos bater em portinhas aí de religiões, seitas, doutrinas espiritualistas, nós vamos observar práticas mediúnicas de toda a espécie. Nós vamos observar uma nuance infinita de fenômenos. Agora, se essa árvore está dando bons frutos, é o que nós efetivamente devemos analisar. E a partir, André Luiz diz, né, que com 5 minutos de evangelho nós já temos muita responsabilidade, né? 5 não, acho que é 15, desculpe a imprecisão, mais 10 minutinhos. Então, com 15 minutos de evangelho, nós já podemos compreender o suficiente para ter responsabilidade pelos nossos atos pessoais e para com a doutrina. Então, quem se propõe ao intercâmbio mediúnico tem que saber muito bem o que faz. E nós não estamos só em trabalho mediúnico na mesa mediúnica, não. Quando você se propõe a trabalhar, quando você se coloca como servidor, quando Jesus começa a ter um fio de cabelo de confiança em você, apesar dos seus defeitos, das suas dificuldades,
os trabalhos começam a aparecer. Exemplo, antes eu estou num momento hipermaterial, de trabalho, de ter que atender, de estar chegando 8 horas da manhã, saindo 8 horas da noite, para vir para cá agora tive que fugir, então muito compromisso profissional. Por via de consequência, a gente acaba tendo falhas nos nossos trabalhos com a doutrina, né? Falta, dorme demais no sábado, não dá para levantar cedo, porque está morto, cansado, aquele negócio todo que todo mundo conhece muito bem, né? Ninguém é feito de matéria distinta, né? Somos todos feitos da mesma matéria. Então eu tenho pedido muito a Deus no trabalho, né? Que eu possa ter, da maneira que for possível, a oportunidade de trabalhar. E existe uma pessoa que trabalha comigo, a quem eu admiro muito, que tem uma posição de relevo no meu trabalho, e que para mim é um cara com quem estava tudo bem, né? Então, se ele conduz, né, a vida profissional das pessoas, se ele, para mim estava tudo bem. Pois bem, estávamos conversando, tratando do assunto profissional, de repente ele recebe, eu já sabia que ele tinha uma mãe doente, não sabia o que era. Ele recebe um telefonema da cuidadora da mãe. A mãe tem Alzheimer. E, não mais que de repente, ele começa a tecer lá o rosário das aflições dele. Olha, são aflições bastante pungentes, do ponto de vista da alma. Ele disse, olha, não tem problema material nenhum, está tudo bem, está tudo ótimo, consegui tudo que eu queria, está tudo organizado, mas e o sofrimento da alma? Aquela história que a doutrina nos diz, o cara pode ser rico, milionário, famoso, bonito, mas existe ali, se ele não estiver rígido como espírito, se ele não estiver indo em direção a Deus, nos seus momentos de sofrimento. E aí as celebridades, os artistas nos mostram muito isso, né? Então o cara que aos olhos de todo mundo é uma fortaleza, e aí eu pude, né, dar ali meus toques e dar um toque que eu gosto muito de dar para as pessoas. Ó, não adianta o cara querer mora no Meia, vai frequentar uma casa espírita em Teresópolis. Não vai frequentar. Então, vamos fazer o que é possível. Se eu moro no Meia, tá aqui o Fabiano, né? Portas abertas, a casa maravilhosa, concorrência doutrinária. Ah, mas lá no Fabiano o pessoal é antipático. Será que é mesmo? Dá uma chance pro pessoal, né? Participa de um trabalho assistencial, vem domingo, né, dos assistidos, dá uma chance. Nós somos todos iguais, feitos da mesma matéria, então vamos procurar ver se é isso mesmo. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: a oportunidade de trabalho, quando você menos espera, ela aparece de formas inusitadas, aparece com pessoas inusitadas, em situações inusitadas. E se nós efetivamente estamos nos candidatando a isso, nos candidatando a uma melhora do nosso próprio espírito através de serviço ao próximo, o que nos resta é estarmos prontos, mesmo com todas as nossas dificuldades. Bom, prosseguindo, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo então. Então, é sempre bom também nós rememorarmos, que está dentro do tema, aquela advertência de João, né? Lá nos Atos na sua primeira carta, lá, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, vede primeiro se os espíritos são de Deus. Vede primeiro o que este espírito está falando. Olha, eu bati em algumas portas antes de meu primeiro contato com o espiritualismo. Eu sou de família católica, tive contato com a obra Nosso Lar, e depois fui vendo outras coisas até que eu retornei ao seio da doutrina espírita por convicção própria. Então,
Das minhas experiências espiritualistas e no espiritismo, eu posso dizer o seguinte: muita gente boa, até com estudo, acredita em tudo que o espírito fala. E não riam não, hein? Muita gente boa mesmo, que estudou o espiritismo, que já verificou o fenômeno mediúnico, acredita em tudo que espírito fala. Se fosse para isso, não precisava estudar. Se fosse para isso, não precisava estar aqui. Se eu simplesmente quero ver uma manifestação mediúnica e acreditar piamente, cegamente naquilo que o espírito está dizendo, olha, perdeu o sentido. Sabe por quê? Por um simples fato que eu vou lembrar a vocês: eu também sou espírito. É encarnado. Qual autoridade lastreada em que aquele espírito está me dizendo tal ou qual coisa? Que espírito é aquele? A que título ele vem? Ele foi invocado? A manifestação dele foi espontânea? O que ele fala passa pelo bom senso? Passa pelo crivo da razão? O nome que ele ostenta, o objetivo que ele ostenta esse nome? Bom, então, Kardec nos diz aqui no item 6 que o Espiritismo veio revelar a categoria mais perigosa de falsos profetas, que é a dos desencarnados. E aí ele fala aqui: espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se utilizam de nomes venerados para procurar, valendo-se da máscara com que se cobrem, fazer com que deem crédito às suas ideias, muitas vezes as mais bizarras e mais absurdas. Então, deste item 6 e do item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 21, é que nós extraímos essas características. Então, lá no item 10 fala assim: dos falsos profetas da erraticidade, características então desses espíritos que trazem essas mensagens distorcidas. Sob falsas aparências de amor e de caridade, semeiam a desunião, retardando a obra de emancipação da humanidade, impondo-lhe seus sistemas absurdos que fazem com que seus médios aceitem. Para menor fascinar aqueles que querem iludir, para dar mais poder às suas teorias, eles se utilizam sem escrúpulo algum de nomes que os homens só pronunciam com respeito. Então estão ali as características. Se utilizam de nomes respeitáveis. Então eu já vi uma pessoa falando com uma reunião, digamos assim, como o livro dos médiuns fala, as reuniões sérias, as reuniões nem tão sérias, né? Eu já vi São Francisco de Assis falando com pessoas, eu já vi, ninguém contou não. São Francisco de Assis numa reunião falando com as pessoas. Olha, não dá para crer nisso, né? Não passa pelo mínimo crivo do bom senso. Então, na tentativa de enganar, ludibriar, tomam-se nomes respeitáveis. E aí, respeitáveis, lato sensu, né? Sentido amplo. Se eu sei que aquela pessoa ela crê em Maria, ela é uma devota mariana, pode ser Maria, pode ser Jesus, como Kardec fala, pode ser até Deus. E aí, se aquele médium ou aqueles médios e aquele grupo estiver fascinado, que é a forma mais difícil de obsessão para ser feita a desobsessão, quando existe uma fascinação, a simbiose de pensamento, o envolvimento daquele médium com aquele espírito é tão perfeito que a desobsessão é muito difícil. O médium, ele se compraz perfeitamente naquela situação ali. Então, esses espíritos, eles trazem esses nomes respeitáveis no sentido de se fazerem ouvir. E
semeiam a desunião entre os grupos, né? E essa desunião, diz aqui o item 10, ela é semeada em especial de que forma? Enchendo a bola desse grupo. Então esse espírito chega lá e cerca esses médiuns e esses circunstantes, esses frequentadores desse grupo, de elogios. Então, olha só, espírito superior é muito econômico em elogio. Quem não tinha essa informação, guarda essa informação. Espírito realmente com capacidade de trazer mensagens que possam fazer alguma diferença, ele é muito econômico em elogio. Espírito que vem insuflando o ego, ressaltando características até boas que aquelas pessoas possuem, para que elas se sintam orgulhosas, e que vem distribuindo elogio, não é espírito superior. Pode ser até um espírito bom. Olha só, hein? Não estou dizendo que o espírito que elogia não possa ser um espírito bom, mas ele não é espírito superior. Não é um mentor, não é alguém que tenha uma condição absoluta de conduzir, de maneira que as comunicações desse espírito que distribui elogios tem que estar no crivo da lógica e do bom senso. Então, com esses elogios, eles incentivam o exclusivismo, né? Eles incentivam que aquele médium, que aquele grupo se sinta o melhor, o diferente, a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote. Só o que sai daquele grupo ali que é bom, só o que aquele espírito ou aqueles espíritos trazem é que é bom. Aquilo que está sendo trazido ali é que vai mudar a história da humanidade. Aquilo que está sendo trazido ali naquele grupo é que vai revolucionar. Aquilo que está trazido por aquele grupo é que vai valer, porque Kardec está ultrapassado. Já ouviram isso em algum lugar? Kardec está ultrapassado. Então, o que está vindo aqui pela minha mediunidade, o que está sendo trazido aqui no meu grupo, e às vezes são obras volumosas. Característica do espírito pseudo-sábio é falar demais. Os espíritos, já leram a mensagem de Emmanuel? A mensagem de espírito superior é pontual, fala muito com poucas palavras. Quando o espírito gosta de páginas e páginas para dizer fora da caridade na salvação, desconfia. Se for preciso escrever 10 páginas para dizer fora da caridade não há salvação, a comunicação tem que estar em quarentena. Então, valendo-se de nomes respeitáveis, esses espíritos semeiam o exclusivismo no seio desses grupos, que só ele é bom. Isso é uma grande armadilha de espírito inferior, pseudo-sábio, brincalhão com médium iniciante. Eles saem escrevendo, a pessoa às vezes em casa sai psicografando à vontade qualquer coisa. Humberto de Campos, uma das suas obras de crônicas, que eu não me recordo agora o título, ele conta lá um diário de um médium. Então, vai mostrando direitinho nessa mensagem foi dada pela psicografia do Chico, como é que aquele médium foi evoluindo através de uma fascinação por um espírito desse. Então, o espírito usava com esse médium um nome grego, pomposo, sabe, Teosófos, um negócio assim, né, bem impactante. E saiu escrevendo lá uma filosofia e em curto espaço de tempo aquele médium tinha 4 livros escritos. E num belo dia ele mostrou isso aí mostra pra gente, né, para os que ele considera menos capacitados dentro da casa espírita. Aí mostra pra gente lá, o que você acha disso? Aí você vê, né? Isso aí é contado na história de Humberto de Campos e a gente vê acontecer, né, na prática. Aí você vê lá que você fala, olha, eu acho que seria melhor você conversar com o Gilberto, né, com o Gilson, tem 50 anos de doutrina, né, garoto novo, né, não estou sabendo de nada, então eu não tenho como avaliar, né,
a sua obra, né? Não posso desmerecer o seu esforço na mediunidade, na psicografia, mas tem o Gilson aí, que é o orientador mediúnico da casa, tem a Yara lá no grupo Chico Xavier, que foi a professora de quase todos nós, do Eurípides. Então, bate um papo com a Yara, bate um papo com o Gilson. Aí, quando ele vai bater um papo com o Gilson, eu estou misturando, percebeu? Eu estou misturando Humberto de Campos com o caso espírito Eurípides de Barçanu, que está dando uma história legal. Aí, chega para o Gilson entra de sola. Né? O Gilson são dois irmãos gêmeos, eles vêm aqui, né? E a minha mulher frequenta o Eurípides há 11 anos e não consegue distinguir. Eu consigo, a minha mulher não consegue. 11 anos me pergunta, esse é o Gilson ou o Gilberto? Toda vez que vai falar como deles. Eu já consigo. Eu acho até que eles dá para distinguir. Mas assim, o Gilson é mais paciente um pouco, então vamos mudar a história. Vai para o Gilberto. O Gilberto não quer nem saber, ele entra de sola. Né? Gilberto vem com aquela ideia que olha só, para que mais um livro psicografado? Vamos pensar aqui. 400 e tanto de Chico Xavier, mais 100 e tantos de Antônio Ivone Pereira, mais não sei quantos do Divaldo, mais a codificação inteira, mais a revista espírita inteira. Ora, hoje para vir a aluno, né, para vir até nós uma obra psicografada, é porque ela tem que ser muito necessária. Ela tem que realmente trazer algo de substancial, algo de relevante, algo que vai acrescentar ao corpo da doutrina. Porque senão, para que publicar livro com a abobrinha? Um romance água com açúcar, com ensinamentos antidoutrinários, etc. Aí vai mostrar aquilo para o Gilberto, ele vai entrar de sola. Aí o que esse médium que já está fascinado por esse espírito ele faz? O Gilberto bem que eu vi, esse cara é muito antipático. Esse coroa acha que sabe tudo de espiritismo, só vive de nariz empinado. Quer saber? Eu não venho mais aqui no Eurípides. Eu estou muito bem orientado pelos meus mentores. Eu agora vou psicografar em casa e vou procurar uma editora para editar essas obras. E aí esse médium vai. E lá na história do Humberto de Campos, chega um dia que esse médium ele larga tudo, né? E aí o diário dele só é retomado 30, 40 anos depois, às vésperas da desencarnação. Porque esse espírito que o fascinou o induziu a total ruína. Né? Foi envolvendo ele de uma certa forma que o induziu a total ruína. Então, nós temos que ter cuidado extremo com essas fascinações. Então, esses espíritos, eles usam de nomes respeitáveis, semeiam a desunião e usam esses médios ao isolamento total. O que eles querem é cada vez mais que o médium fique na dele. Lá no Aconteceu na Casa Espírita tem uma história. Lá no Aconteceu na Casa Espírita tem uma história da médium curadora. Né? O livro Aconteceu na Casa Espírita, a médium curadora lá. E o espírito faz a mesma coisa. Ela começa a se achar uma grande curadora, eles induzem lá uma situação com ela, para ela se achar grande curadora. Então o que ela faz? Sai do trabalho. Então, isso aí eu posso falar de cadeira também. Quando você sai daqui para ali, daqui para lá, de lá para cá, do catolicismo para o budismo, espiritismo, da casa espírita para outra, de terreiro de Umbanda para outra, da Umbanda para Candomblé. O errado não são as religiões, é você. Sinto informar-lhe. Sinto informar-lhe. Se lugar nenhum serve para você, o problema não é dos lugares, o problema é seu. Passe a olhar um pouquinho o que traz essa inadaptação absoluta. É por isso que eu, graças a Deus, estou há 12 anos na mesma casa espírita. Puxei isso e consegui. E lá tem gente difícil como eu próprio, né? E vai ter em todas as casas espíritas. E vai ter problema. E vai entrar no trabalho, tem gente que corta a cenoura vertical e outra que corta na horizontal. Isso vai dar briga, né? Porque um quer se dizer o coordenador do grupo, o outro não, tem melindre. E vai por aí afora, né? Não, aqui não deve ter, que aqui é Fabiano, no Eurípides tem essas coisas, né? Aqui não deve ter, porque aqui é Fabiano, aqui, né? Os nossos dirigentes saíram daqui, já superou esse negócio. Mas no Eurípides ainda tem. Não por culpa do professor, né? Que ele nos ensina dia a dia. A culpa é rigorosamente nossa.
Então, o que a gente tem que fazer com os ensinamentos, as teorias desses espíritos? Nós temos que passar esses ensinamentos pelo crivo do bom senso. Nós temos que colocar essas considerações em quarentena. Então diz aqui o Erasto, que é quem fala, salvo engano meu, é quem fala aqui nesse item 10. Exatamente, Erasto, que é discípulo de Paulo, ele é um dos principais autores do Livro dos Médiuns, trabalhou com Paulo nas primeiras horas da difusão do cristianismo e trabalhou também nas primeiras horas da difusão da doutrina espírita. Então é aí que nós vemos a autoridade da doutrina espírita no sentido de ser o consolador prometido por Jesus, por essas e outras, por essas coincidências, entre aspas, que nós vamos vendo. Então isso aqui é o Erasto. Pois bem, submetei seus sistemas à análise da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então tereis de concordar comigo em que todas as vezes que um espírito indica coisas utópicas e impraticáveis, ou medidas pueris e ridículas, como remédio para os males da humanidade, ou como meio de chegar à sua transformação, ou quando formula um sistema que é contestado pelas mais vulgares noções de ciência, ele só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Eu não vou dar exemplo, mas tem histórias muito famosas para não mexer com a suscetibilidade de ninguém, mas tem espíritos aí muito famosos que saíram falando um monte de coisa aí que depois a ciência não confirmou. Espíritos que direcionam em trabalhos em nome até da doutrina espírita, que misturado com outras coisas, e que aquilo que eles com tanta profusão ensinaram não se confirmou. Então, sobre esse exclusivismo, ele fala que Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não limita um ciclo restrito. Então, é a receita. Vamos verificar como é que esses ensinamentos proliferam nas massas, qual é a aceitabilidade das massas, do todo, de todos os grupos, de todas as pessoas, como é que a maioria das pessoas se comporta em relação a esses ensinamentos. E aquela sigla ali embaixo é o critério de verdade da doutrina espírita, critério filosófico de verdade, que é o controle universal do ensino dos espíritos. Então, nós temos que verificar quando uma novidade vem por um psicógrafo qualquer, ou por uma psicografia de um grupo familiar, ou por um conhecido, ou por nós mesmos, se aquele ensinamento, se aquela informação que é trazida, se ela se compatibiliza com o corpo da doutrina espírita, se ela se compatibiliza com os ensinamentos trazidos pela série André Luiz, que complementa a doutrina espírita, se ela tem compatibilidade com os princípios doutrinários. Há um tempo atrás, Eduardo Guimarães fez uma palestra lá na casa e mostrou o seguinte, que uma determinada obra mediúnica, romance, de uma psicógrafa muito famosa, veio lá a seguinte pérola, que eu não sei qual é a obra, mas o importante é a mensagem. O ensinamento tinha lá o seguinte, que os ricos, aqueles que tiveram casas bonitas, puderam ter acesso à decoração e têm senso estético, no plano espiritual eles constroem suas habitações da mesma forma, com luxo, com senso estético, com arte, com beleza. E que o pobre, o coitadinho que vive lá na comunidade, que tem o seu barraco lá, que não consegue ter um senso estético porque não tem recurso financeiro para isso, no plano espiritual continua vivendo do mesmo jeito. Ora, isso é o inverso do que ensina a doutrina. Simplesmente o inverso. A doutrina diz lá, e o Evangelho está aqui cheio de exemplos, a rainha que se viu mendiga na espiritualidade, o mendigo que estava resplandecente de luz. Então a condição financeira, pelo amor de Deus, nada tem a ver com condição espiritual. Nada, 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 nada. Isso aí é conversa de espírito pseudo-sábio, que quer inventar moda para encher a bola de quem tem dinheiro, para puxar dinheiro para onde interessa. Ao fim e ao cabo é isso aí.
Então, quando nós estamos lendo romances muito bem escritos, diga-se de passagem, envolventes, com história muito bem construída, mas vamos analisar o que nós estamos lendo, vamos analisar a informação que nos chega. Então, o controle universal do ensino dos espíritos é sempre critério de verdade. E outra característica de espírito inferior, pseudo-sábio e tal, e de aquele que como é que eu vou dizer? Aquele que recebe essas mensagens e não quer recebê-las de uma melhor forma, é a questão de revelações passado e futuro. Espírito que é muito apegado à história de revelação de passado e futuro, volto a afirmar, baseado em Kardec, não é da minha cabeça, não é porque eu quero afirmar. Pode ser um bom espírito, mas as suas comunicações têm que estar em quarentena. Se alguém aqui já viu uma comunicação de um espírito superior, uma comunicação que tenha vindo pela pena de um médium reconhecido, com autoridade, com trabalho profícuo na doutrina, que dê data para alguma coisa, me mostre, porque eu desconheço. Então não é característica de espírito superior fazer predições de presente e de futuro. Aí André Luiz, aqui no livro Conduta Espírita, ele fala o seguinte: guardar em mente que muitas almas regressam à vida maior carregando consigo enormes frustrações pelos equívocos a que se afeiçoaram, por terem aceito revelações destituídas de crédito. Somos herdeiros de nossos próprios atos. Então, se me comprais, está ali incomodando, inquirindo os espíritos a respeito de situações de terra a terra, se aquilo ali me faz bem, eu também sou responsável por aquelas revelações, sejam elas verdadeiras ou não. E existem ainda grupos que se dizem espíritos que adotam esse tipo de prática, né? Cuidar da vida terra a terra, ali principal escopo é esse das comunicações, e fazer previsões de futuro, né? Verificar o passado. Passado passou, ele só pode retornar se tiver um fim útil. Se vocês pegarem obras avalizadas lá, vão ver que no plano espiritual não sai fazendo regressão à torta e à direita, não. O passado só é revelado com um fim útil. Bom, e aí fechando mesmo, diz lá o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo, que devemos desconfiar das comunicações que trazem misticismo e que prescrevem cerimônias extravagantes. Enquanto quanto mais sistemas o Espírito criar, quanto mais regras, quanto mais rituais, quanto mais sistemas, acho que essa é a melhor palavra, mais nós devemos desconfiar dessas comunicações. E aí aquilo que eu falei ao início do comportamento indutivo. Nós em grupo, como todos os animais, vocês podem observar, o animal ele tem um comportamento individual e tem um comportamento em grupo. E nós, humanos, que somos também animais com racionalidade, não temos um comportamento muito diverso, não. Nós em grupo, nós fazemos coisas que não fazemos individualmente. Então, muito cuidado com essa coisa aqui, ó. Cerimônias extravagantes, rituais. Espiritismo não tem cerimonial, não tem ritual, não tem casamento, não tem batizado, não se prescreve ritual na doutrina espírita. Não adota-se ritual, não adota-se hierarquia eclesiástica. Não há necessidade na doutrina espírita de intermediários entre nós e o Criador. Nós somos tão filhos de Deus quanto qualquer outro. E através dessa filiação podemos chegar até ele sem problema nenhum. Então, quanto mais sistema o Espírito cria, quanto mais regra ele induz,
Então, desconfiar das comunicações que trazem um caráter de misticismo e extravagância, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Dá tempo de eu contar uma história também. Aconteceu comigo a seguinte história. Eu dou aula. Estava dando uma aula, e no final da aula, um aluno veio falar comigo. Ele pegou um gancho de alguma coisa que eu falei, que não tinha muito a ver com o que ele me trouxe, mas o importante é a história do misticismo, das coisas bizarras. E vejam bem, esses espíritos muitas vezes são organizados. Eles podem estar equivocadamente organizados, ou podem estar simplesmente organizados para fazer o mal. Mas muitas das vezes esses espíritos que são falsos profetas, eles são organizados. Então, o cara veio falar comigo e começou a contar uma história. No que ele começou a contar a história, abriu um canal. Eu passei a prestar atenção no que ele estava falando. Aquilo me sensibilizou e me interessou. Olha só, hein? O que é isso aí? Olha só, não é porque a gente trabalha tantos anos de espiritismo, que a gente conhece tudo e tal, a gente não pode ser fascinado e induzido por espírito, não, hein, gente? Acontece muito mais do que a gente pensa. Eles estão aí, né? Estão conosco, no meio de nós, e vão nos induzir naquilo que a gente deixar ser induzido. Então ele começou a história. Se alguém identificar, já foi, tiver, pelo amor de Deus, não me queira mal. A minha intenção aqui eu não vou falar o nome, mas talvez alguém possa identificar. Tem a ver com extraterrestres, que olha só como os espíritos são ardilosos. Esse cara é uma pessoa, digamos assim, tem no coletivo uma fama de uma pessoa brincalhona, ou seja, é aquela pessoa que em geral você não pararia para ouvir, porque o cara está sempre brincando e tal, não leva nada muito a sério. Então, eu, nas condições normais de temperatura e pressão, cansado no final de uma aula, não ia dar atenção para ele, mas aquilo me chamou a atenção. E por que ele veio falar comigo? Porque o espírito sabe, o espírito ou os espíritos, ou lá o que seja, ou a organização, sabe que eu tenho interesse por esse assunto de ufologia. E aí foi desenrolando e tal, a história toda, e na narrativa dele fazia um sentido danado, só que eu fiz o quê? Eu peguei aquela história toda, descontaminei, a palavra é bem essa, descontaminei, cheguei em casa, fui para esta maravilha, quando utilizada de forma útil, que é a internet. Falei, bom, esse nome desse cidadão que ele me indica aqui como sendo líder dessa seita, dono dessa cidade, eu já vi esse cara em algum lugar. Então na internet eu vou achar o nome dele. Então o cara promete até cura para o câncer, os ETs trouxeram, aquela coisa toda. Eu não acho que seja impossível não, mas olha só, razão, bom senso. Aí eu fui lá e joguei o nome do cidadão. Pô, quando eu joguei eu lembrei. Então coisas ridículas, bizarras, sem comprovação científica, fraudes manifestas, ufólogos sérios do Brasil já desmascararam esse cidadão mais de uma vez. E eu parei para ouvir esse troço. Então, gente, e depois vi, olha, não, aí tem uma reunião, não sei o que, vem de uma apostila. Como eu me interesso por ufologia, até na hora ali, pô, eu vou ver e tal, mas o bom senso, né, mais uma vez a ajuda dos espíritos superiores que nos ensinam tudo isso, me fez colocar esse negócio em quarentena e não cair numa furada. Se eu tivesse lá atrás estudado menos, talvez nessa hora eu estivesse lá no interior, não sei da onde lá, vendo luzes e outros bichos mais e perdendo grana, já tivesse me tornado bicho grilo, me mudado lá para a cidade e tal, e escapei dessa, não perdi minha encarnação. Então, gente, isso é muito útil, está muito mais próximo da gente do que a gente possa imaginar. Aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer um. Muito cuidado com historinha, com ritual, com fenômeno, com ET, com coisas fora do normal e principalmente que prescrevem situações ridículas, extravagantes, bizarras. Está tudo na doutrina. Mais detalhes do que no Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, comunicações gerais a respeito disso. Vocês vão ficar craques, deem atenção lá, que o negócio é sério e a gente tem que se acautelar muito, porque essas hostes desses espíritos são organizadas e muitas das vezes vêm ao nosso meio para criar
confusão, isolamento, antagonismos e atrasar aí a obra do Cristo na face do nosso planeta. Então, muito obrigado aí pela paciência de todos, desejo muita paz, que o Senhor nos abençoe, que Maria nos conduza da melhor maneira possível no sentido da nossa elevação espiritual, do nosso desenvolvimento, que nós possamos ter força, fé e coragem para prosseguir nos nossos propósitos. Muita paz. Bastante material para as nossas reflexões. Tudo isso que o Edson nos trouxe. Quando os espíritos, através de Kardec, trouxeram todas essas informações, não foi para que elas fossem, no decorrer do tempo, sumirem. Mas pelo contrário, para que nós, através do estudo, por isso perguntas e respostas, nos auxiliasse na compreensão de toda a lei de Deus, e de todo o amor de Deus por cada um de nós. Então, o que o Edson nos trouxe é um alerta que já Jesus, há 2000 anos atrás, já tinha feito, que muitos viriam em nome dele falando várias coisas que ele disse, mas que na prática não iria acontecer da forma como ele realizou. E a doutrina espírita corre esse risco por nós. Quando nós não temos isso que o Edson falou, o crivo da razão, o esclarecimento e principalmente o conhecimento de todo aquele trabalho que Kardec teve junto com os espíritos em trazer essas informações para nós. E posteriormente, com as obras de Chico Xavier, por Emmanuel, André Luiz, Dona Ivone, trazendo várias informações também do plano espiritual, as orientações através de Divaldo pela Joana de Ângelo, enfim. São médios, são espíritos que vêm trazer conteúdo para o nosso crescimento. E o que a gente observa é uma série de livros sendo publicados de historinhas de água com açúcar que as melhores novelas da Globo dão de 10 a 0. Então vamos observar, vamos ter um critério, vamos analisar. Não que não deixamos de ler, porque a gente precisa também saber do que está acontecendo. Mas principalmente não tornar a ideia cristã inicial, como ocorreu há 2 anos atrás, aquela loucura que a gente observou nas cruzadas, na Inquisição e tantas outras coisas, onde a doutrina espírita pode, se nós não tivermos essa observação que a Edson falou, ir pelo mesmo caminho. E errar 2 vezes é difícil, é complicado, né? Então, meus irmãos, vamos aqui passar para a Norma, que ela vai ler a mensagem do plano espiritual. Quando se é jovem, vida material estável, tudo correndo bem conforme nossos anseios, muitas vezes tão imaturos, não se para pensar em coisas mais profundas. Eu fui filha única, tendo sempre meus desejos satisfeitos, portanto, falar sobre religião, sobre Deus, não passava pelo meu pensamento. Minhas colegas de colégio e posteriormente de faculdade falavam sempre um sonoro graças a Deus quando alcançavam boas notas ou conquistavam alguma coisa que desejavam. Eu achava estranho, pois sem ser encaminhada a qualquer espécie de credo religioso, dizia graças a mim, quando eu mesmo não conseguia qualquer coisa que me agradasse, pois sentia uma autoconfiança, talvez exagerada em meus esforços, que hoje sei eram tão comuns. Eu vivia procurando os chamados ledores da sorte, pois queria sempre respostas. Queria saber sobre o meu futuro, principalmente no terreno sentimental, coisa fácil de acontecer entre jovens da minha idade. E tinha muitas vezes companhia para isso, pois vários colegas também iam, como eu, a cartomantes, aos que jogavam búzios e outras coisas. Essas pessoas
falavam de maneira geral sobre um futuro muito bom, de sucesso, e davam a certeza de encontrar o marido ideal. Esperei tantas vezes pelas promessas ditas nas cartas de tarô que nunca aconteciam. Com o tempo, verifiquei que nenhum falava de passado, para me provarem que viam alguma coisa na minha vida que já havia acontecido. Só falavam do futuro. E comecei então a desconfiar que se alguns, tão poucos, acertavam, muitos outros falavam do que nunca aconteceu. Foi essa desilusão que me motivou a buscar as coisas de Deus, e sempre ouvira para falar serem verdadeiras. Eu até ali procurara, de certa forma, Deus de maneira equivocada, pagar por respostas que não me trouxeram bem algum, senão ilusões que se dissiparam, não construiu coisa alguma de valor real. A própria vivência, a idade, o amadurecimento vai contribuindo para que se pare um pouco para pensar. E desejei firmemente então saber das coisas de Deus. Busquei formas, até que me emprestaram um livro grosso contendo perguntas e respostas que todos aqui certamente conhecem. Me assustei com a palavra espíritos. Eu tinha muito medo do desconhecido, do que falavam sobre alma, seres que poderiam aparecer, mas que eram de outro mundo. Eu nada conhecia sobre essas coisas. Só me causavam arrepios só de pensar. Era medo mesmo. Mas, incentivada por um amigo, comecei a ler aquele livro. Quantas revelações! O medo foi dando lugar ao interesse em conhecer. E aí eu despertei. Meu Deus, disse talvez pela primeira vez. Quantas explicações lógicas, quanto material rico para meditar. A vida se transformou para mim através da doutrina espírita. Me dediquei, estudei, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, tão instável até ali, tão vazia de conhecimentos profundos. Ao desencarnar, já na idade bem madura, pude sentir o efeito daqueles conhecimentos que me ajudaram a entender. Bendita a doutrina espírita, que nos proporciona crescer, conhecendo o Evangelho, repleto de amor real e caridade pura. Este depoimento tem por objetivo dar um sonoro graças a Deus e estimular a cada vez mais estudar, pesquisar e jamais se afastarem de mensagens tão lindas, tão ricas e tão úteis. Agradeço muito, muito. Paz a todos. Só coloquei um vídeo.